Muito bom dia para todas, sejam muito bem-vindas a esse terceiro dia da nossa semana de cultivo e regeneração da natureza feminina. E hoje a gente está aqui para falar do elemento fogo. Então, bora botar lenha nessa fogueira. Ô Mari, um Diga. minutinho, não sei, apareceu aí uma pessoa, sabe, você conhece? Que agora eu Eu consigo. conheço uma pessoa que, aliás, a gente tem que cantar um parabéns para ela, que ela está aqui de aniversário. Isso É mesmo, a Tata. isso mesmo. Parabéns, Tata. Hoje eu vou. Obrigada! Olha que legal, cheguei para aproveitar o fogo, da Exatamente. energia. Vamos Falei, ativar nossa, que esse coincidência fogo. boa, né? Ser nesse dia, olha que delícia. Que legal. Parabéns, Tatinha. Obrigada! Ei! Abreijo para você. Legal. Obrigada, gente. Parabéns, Vamos Mari. celebrar juntas a fogo. vida aí. Celebrar. Nossa, que bom poder estar aqui no seu aniversário, né? Pois é, eu que diga, eu que diga. Esse fogo. Pois Olha, é. inclusive, eu creio que eu tinha combinado já há um tempo uma caminhada com uma grande amiga hoje. E aí, ontem à noite, eu me lembrei que era exatamente às 9 horas. E aí, eu liguei para ela e falei, olha, sinto muito, mas eu vou furar, porque eu queria estar aqui com vocês hoje, celebrando com muito fogo. Que delícia, que honra, que honra. Fico muito feliz. Minha, E onde você minha está? Eu estou em São Paulo. Bom, Vamos a ele. só aquela recapitulada básica. Então, na quarta-feira, a gente passou pelo elemento terra, olhou um pouquinho para o nosso solo, para a qualidade do nosso solo, e começou essa pesquisa que eu acho que não pode parar nunca das sementes, né? De encontrar as nossas sementes potência. Aí ontem a gente fez a nossa rega, né? Começou também um processo de identificar as nutrições para poder regar essas potências. E hoje a gente vai trazer essa energia do fogo para ativar a energia de ação, de movimento, de transformação. Amanhã a gente entra no elemento ar, vai voar um pouquinho. E no domingo, elemento éter. Vamos olhar, ampliar a nossa visão. E vou fazer aquele convite maravilhoso de todas se tornarem junto comigo jardineiras da alma. No final desse ciclo, a ideia é que vocês tenham desenvolvido habilidades para aprimorar o cultivo do paraíso pessoal. Vocês acham que já tem algumas? Assim, já ativou alguma coisa de habilidades? Já mudou alguma coisa para vocês em relação a esse olhar, né, do cultivo das sementes, de encontrar essas sementes potência? Conta para mim. Se o que eu estou fazendo aqui fez, né, mudou alguma coisa. Posso falar? Pode. Mari, para mim não é exatamente assim. Eu tenho muito receio porque tem uma história que eu me lembro da época da escola, que a gente fazia muito retiro espiritual. E eu me lembro que eu saía desses retiros absolutamente, parecia que eu estava drogada, assim, subindo pelas paredes, aquela coisa assim. E com o tempo, isso é uma lembrança de adolescente, não, na escola, no ensino médio, coisas assim. Então, atualmente, eu tenho muito cuidado com o que chega, porque eu percebo que muita coisa chega e vai embora. Então, meu cuidado atualmente é muito mais de prestar atenção no que fica, né? No que fica daquele primeiro entusiasmo, daquela primeira sensação,
E o que isso eu posso ver agora dia a dia, né? O que ficou muito forte para mim ontem foi aquela coisa da água, que não mudei nada, mas foi uma descoberta assim muito importante que eu tive de por quê, assim, várias coisas que eu fiquei pensando, eu não sinto sede. Eu tomo água porque dizem que tem que tomar água agora, e quando tomar velha, então tem que tomar mais água ainda, porque tudo tem que tomar água. Então eu tomo, mas eu sou capaz de passar com uma coisinha dessa, e é plástico, não faz de conta que você não. Tudo bem. Eu posso passar com isso o dia inteiro do meu lado, para lá e para cá, e não tenho tomar. o movimento de dar um gole. Sim. E essa coisa do mar que eu falei, essa herança da minha mãe, que punha muito medo, e sei lá, viajei muito. Então, não é exatamente é uma mudança, porque é uma nova leitura, né? De algo que tem aí a sua importância. Sim. Então, é isso que eu queria falar. Isso é uma percepção que eu tenho muito clara do efeito ontem. Legal. Da água. Legal. Você trouxe uma questão que eu, hoje, tomando café, eu fiquei pensando nisso, né? Que vou desligar seu áudio, liga. Se você Tá. quiser falar de novo, você liga. Que é assim, eu acho que quando a gente está mergulhada, imersa, né, numa história, a gente está aqui se encontrando todo dia, então ativa coisas, né? Atiça esse fogo. E a gente tem essa sensação, até rola uma euforia, até muitas vezes, nossa, né? Descobri a roda, agora vai. E aí, outro dia eu recebi um e-mail de um cara, até é um cara que lida com finanças, que eu gosto muito, assim, ele tem uma comunicação muito interessante, muito legal. E esse e-mail dele falava assim, do quanto muita gente sai falando por aí, os coaches da vida, que o difícil é começar, e que o importante é começar, e que depois que você começou, vai, né? E ele trazia a ideia de que, na verdade, o difícil é continuar. Começar até, né? Vai, você bota o fogo lá. E eu fiquei relacionando com a coisa do fogo, né? Eu não sei quem aqui já ficou cuidando de uma fogueira. Eu amo fazer fogueira. E a fogueira você não pode largar lá, né? Põe e larga lá, vai morrer. Precisa ficar alimentando, precisa ficar e põe, puxa as madeirinhas e vai. É um tempão que você fica lá movimentando aquilo para seguir, para manter esse fogo aceso, né? Então, eu concordei muito com ele, que começar é fácil, tem a euforia, tem a novidade, é uma delícia, né? Eu adoro começar. O lance é continuar, o lance é seguir na resiliência, porque nem essa chama grande do começo, ela diminui, né? E aí a gente... Para realizar algo, a gente precisa ficar alimentando, às vezes precisa trazer uma energia, sei lá da onde, para seguir, às vezes não dá muita vontade, às vezes dá vontade de fazer outra coisa e de viver de novo essa história da novidade. Então, eu acho que o desafio é continuar, é seguir, né? Seguir alimentando. E aí, por isso, eu faço esse convite, tanto com as minhas clientes que caminham comigo, quando a gente tem alguém para andar junto, tem alguém para estar ali te trazendo de volta, fica mais fácil, é mais fácil de continuar, de sustentar essa continuidade. Então, esse tem sido o meu trabalho, né? E o quanto também, por ter gente que quer caminhar junto comigo, isso também mantém o meu fogo aceso e a motivação de seguir me aprofundando, seguir estudando, seguir pesquisando, porque tem essa troca. Então, quanto é aquela velha história do fogo, né? Quando você une várias madeiras, o fogo aumenta.
Um palitinho sozinho vai ali pegar um fogo e vai morrer rapidinho. Conforme a gente vai juntando os foguinhos, a gente vai conseguindo fazer crescer esse fogo. Então, essa ideia do trabalho coletivo, né? Do trabalho em conjunto, eu acho que é muito precioso e fala desse elemento aqui que nós vamos mergulhar hoje, ou que nós vamos visualizar hoje, que é esse elemento fogo. Ô Mari, só então respondendo a sua pergunta, né, quando você falou de alguma descoberta, alguma sacada, para mim foi uma coisa muito não foi uma descoberta, porque eu já venho percebendo isso faz tempo, mas foi essa reaproximação da trabalho, né? E que tem a ver com essa sua última fala agora, da fogueira, né? E eu acho difícil tanto continuar quanto começar, entendeu? As duas coisas. Sim. E sem dúvida, para mim, particularmente, faz muita diferença estar em conjunto, estar com outras pessoas, né, pela motivação, pela troca, etc. Então, para mim ficou muito forte ontem, inclusive quando você perguntou dos sentimentos, né? Não chega a ser exatamente, é um sentimento, mas assim, a primeira palavra que me veio foi, ai, que preguiça, sabe? De cuidar da semente, de ver brotar, de ficar ali, de pôr mais lenha, né? Enfim, desse cuidado todo que, sem dúvida, sem ele não acontece. Sim. Então é isso, era só, quer dizer, isso apareceu muito forte, isso rebrotou muito forte. Que legal. Hoje nós vamos falar disso, né? O fogo é o que traz a preguiça, ela é uma falta de fogo, né? Essa chaminha que tá ali pequenininha, falta energia. Então, vamos ver se o encontro de hoje te ajuda a ativar, né, a encontrar uma motivação que faça sentido, porque às vezes essa preguiça vem de um lugar que eu não estou enxergando, não tem essa luz que me motiva a caminhar. Quando a gente quer muito uma coisa, quando aquilo dá um prazer, quando aquilo traz um preenchimento, não é um esforço ir em busca daquilo. Só vira esforço, você está sem áudio. É o trabalho gostoso, é o trabalho prazeroso. Exato, né? é uma delícia, é uma delícia. Você acorda, oba, vamos lá, isso, porque é algo isso. que você vai ter um retorno. É. Então, é disso que nós estamos falando já aqui, né? É de achar como é que a gente acha esse fogo, como é que a gente ativa esse fogo. Então, vamos lá. Aí. Então, hoje, o que nós vamos ver? Primeiro, esse fogo mais amplo, né? Esse fogo que está no mundo, na natureza. Depois, esse fogo dentro de nós, o ensinamento dos ensinamentos que o fogo nos traz, o fogo e as emoções. E aí vamos ter uma prática, uma pequena prática, para ativar essa energia de ação que vem do fogo. O chat. Então, né, o nosso fogo principal, o qual a gente passa a vida dando voltas em volta dele, literalmente, né? A nossa vida se resume a um gira-gira em volta do Sol e a gente celebra cada volta, né, concluída. Então, e esse fogo que dizem que é de onde a gente surgiu, né? Essa grande estrela que gerou tudo isso aqui que a gente está podendo usufruir. Então, acho muito mágica essa geometria do universo, né? Essa qualidade tão organizada
do universo, que é criada pelos magnetismos, né? Pelas forças magnéticas e que mantém aí todos os planetas girando em volta dessa grande estrela de fogo. Então, o Sol é uma estrela situada no nosso sistema solar e sua gravidade mantém girando em sua órbita desde os maiores planetas até pequenas partículas e detritos. E no interior do Sol são produzidas enormes quantidades de energia através das reações de fusão de hidrogênio e hélio. E essa intensa energia é a nossa fonte de luz e calor, né? Está escrito aqui, mas fundamental. E aí a gente tem no centro do planeta Terra essa bola de fogo também. Essa bolinha aqui, ela é mais sólida, ela é formada de ferro e níquel, e em volta tem uma camada mais maleável, líquida, né? Mas é como se a gente tivesse um sol dentro do nosso planeta também. Eu amo fazer essas aulas porque eu aprendo tanta coisa para produzir, coisas que a gente sabe assim, mas que eu nunca tinha parado para focar, para olhar, né, com a devida atenção. Então, essa relação, desse sol que a gente gira em volta dele e desse pequeno sol que tem dentro do nosso planeta, né? E o quanto nós, corpo humano, também temos esse calor interno. Então, o núcleo do planeta, ele equivale a 1/3 de toda a massa terrestre, e ele é formado por ferro e níquel, e esse núcleo é dividido em interno e externo. Então, a profundidade do núcleo externo é de 2.900 a 5.100 quilômetros. Eu achei muito doido isso, assim, eu nunca tinha parado para pensar nessas distâncias, que eu nem achei tanto assim, pensando terra dentro, né? E esse núcleo externo ele é mais fluido e as temperaturas variam de 3.000 a 3.800 graus Celsius. E o núcleo interno tem de 5.000 a 6.370 quilômetros e é sólido. E só em 2013, cientistas calcularam a temperatura do núcleo da Terra, que pode chegar a 6.000 graus e é a mesma do Sol. Eu achei muito interessante isso, essa ideia de que, de fato, a gente tem o Sol externo e o Sol interno, né? Na mesma temperatura. Achei muito incrível pensar isso, assim, visualizar isso. E aí, dizem alguns estudos que o fogo foi dominado pelos humanos há mais ou menos 1 milhão de anos. Então, e o fogo, assim, a descoberta do fogo ou a possibilidade de dominar esse elemento foi um grande divisor de águas para a humanidade, né? A capacidade de se aquecer, de iluminar nas noites escuras, de se proteger de animais, enfim, o fogo trouxe de cozinhar os alimentos e possibilitar comer, e mesmo preservar alimentos depois de cozidos, eles duravam mais. Então, realmente é um grande divisor de águas na vida humana, essa capacidade de dominar esse elemento, né? E aí, ele segue sendo, assim, olha a cara dessas pessoas, né? Tipo, completamente hipnotizadas. E é muito interessante quando a gente senta em volta de uma fogueira. É muito fácil passar horas e horas em volta da fogueira, admirando o fogo, não cansa. Né? É muito hipnotizante, é algo que realmente chama, que além é interessante pensar nessa coisa magnética, né, que tanto o Sol exerce quanto o centro da Terra, e a gente olhando para uma fogueira, há um magnetismo também, sei lá, se é emocional, como é que a gente pode chamar isso, ou se é tudo a mesma coisa.
mas é um elemento que, de fato, magnetiza. Ele tem essa capacidade de prender a nossa atenção, né? Da gente ficar ali viajando nas chamas. E o quanto ele é um agregador, né? Todo mundo vai... Se tem um foguinho, se tem um... Ele chama a gente para perto dele. E aí, essa coisa da transformação que o fogo possibilita, né? Tanto de alimentos, a capacidade de cozinhar e a quantidade de magias que se faz com esse elemento, né? Aqui. Ele tem essa característica da luz, de trazer luz, então tanto ele é um transformador quanto um iluminador, então ele nos possibilita enxergar no escuro, nos possibilita visualizar. E aí eu gosto muito dessa imagem, né, do eremita, que é um arquétipo aí do tarô, que é esse ancião que carrega a lanterna luminosa no meio da escuridão, né? E o fogo, ele tem esse poder mesmo de iluminar qualquer que seja a escuridão. Então, às vezes, se a gente tá... Eu gosto muito de fazer isso quando tô nas minhas escuridões internas, né? Quando percebo que a coisa tá meio fria, meio negra, meio escura, difícil de visualizar, eu uso esse recurso de acender uma vela, né? De trazer para fora um fogo e me conectar mesmo com essa energia luminosa que possibilita a visão. E o fogo também, se por um lado ele dominado, ele promove muito benefício, quando a gente perde o controle, ele sai devastando e destruindo, né? Então é muito interessante essa... Eu acho que todos os elementos, de alguma forma, têm essa qualidade de, em um determinado estado, ser muito benéfico e, quando em desequilíbrio, ser arrasador, né? Mas o fogo, a água, a gente falou ontem, a água, por ela é relaxada, ela tem um estado que é... qual é a palavra? Ela desce, né? Ela tem essa tendência de estar mais relaxada mesmo. São outros elementos que promovem esse movimento da água e que a tornam talvez violenta, mas ela por ela não tem essa qualidade. O fogo tem. O fogo, ele pode se tornar em descontrole, ele é devastador e é ele por ele mesmo. Ele vai ser alimentado pelo ar, de novo, os elementos eles estão em constante relação, né? Essa dança dos elementos. O fogo sem o ar não existe. Ele não é possível, ele precisa do ar para acontecer. Mas quando tem o oxigênio, né, do ar, ele pode se tornar muito devastador. E olha que interessante, é o ar e a terra, na verdade, ele precisa de um comburente, um combustível. Então, a madeira, né, elementos da terra, mas podem ser só gases também, que sejam combustíveis, então pode ser só o ar que pega fogo, ou madeira, enfim, papel, tecido, elementos que são aí do elemento terra, né? Ele precisa dessas duas coisas para acontecer. Ele é um elemento que ele se manifesta, diferente de todos os outros. Vamos falar disso mais para frente. Aqui, de novo, hoje eu trouxe muito mais imagens do que escritos,
para a gente se conectar mesmo com essa força, né, desse elemento, com essa capacidade aí de tanto de explosão quanto de aquecimento brando, ameno. E aí a gente tem um símbolo mitológico muito relacionado ao fogo, que é a fênix, que é um pássaro, e tem história da fênix em mais de uma civilização. Então tem a mitologia grega traz a fênix, a mitologia egípcia traz a fênix. Então, segundo a mitologia egípcia, ele era um pássaro de Ra, do deus Ra, que é o deus do sol, né? Portador da chama do sol. E diziam que ele era um mensageiro desse deus, e o seu ciclo de vida representava exatamente a duração dos ciclos de vida da natureza, ou seja, quando grandes mudanças ocorriam na Terra. Quando um ciclo estava para terminar, esses pássaros voavam ao santuário de Heliópolis e pousavam na pira do deus Ra e se imolavam na fogueira. E depois de algum tempo, das suas cinzas nasciam novos pássaros, indicando o renascimento da terra. Essa lenda egípcia dizia que a ave, sentindo a proximidade da morte, fazia um ninho com ramos de canela, salvo e mirra. E quando sendo acesos pelos raios de sol, se transformava numa pira onde ele se queimava, né? Era um sacrifício natural oferecido ao Deus Sol para garantir o renascimento natural da vida na Terra. E das suas cinzas erguia-se então a nova fênix, que recolhia os restos mortais da sua antecessora e os levava para o santuário de Heliópolis, onde os colocava no altar de Ra. Então, toda essa simbologia do renascimento, né, da transformação, da morte do renascimento, o fogo traz essa qualidade de transformar qualquer matéria. De acordo com a tradição, apenas uma fênix podia viver no nosso mundo. Seu verdadeiro lar era situado no que se denominava paraíso. Isso é uma coisa que eu também não sabia, achei interessante pelo nosso tema aqui das sementes do paraíso. Uma terra de beleza inimaginável para além do horizonte distante. Nada morre no paraíso, e aqui estava um ponto crucial do dilema mitológico, porque depois dos seus 1000 anos, a fênix ficava oprimida pelo fardo da sua idade, e estava na hora de morrer. Para concretizar o ritual, o pássaro tinha de abrir caminho para o mundo mortal, voando para o oeste, através das selvas da Birmânia. Enfim, elementos aí do mito, né? Mas essa história de que no paraíso nada morre, então ela tinha que ir embora do paraíso para morrer. Também muito simbólico, né? A nossa queda do paraíso e esse mundo finito que a gente tem. O fogo é uma fonte de energia, é um elemento primário e uma transição entre os mundos de materiais brutos e sutis, sendo que, na verdade, o fogo é uma fonte de transformação, o elemento da transformação total. Tudo que interage com o fogo é submetido a mudanças, seja lenha, luz, calor, cinzas, o alimento que cozinhamos ou mesmo a pessoa que interage com o elemento fogo a nível espiritual e energético e se converte em um mágico. É muito forte a conexão do fogo com esse mundo espiritual, energético, né? Tem muita analogia do fogo com essa transformação espiritual, com essa capacidade de conexão com a espiritualidade. O fogo, ele tem essa característica, né, de se elevar. Ele é mais denso que o ar, mas muito menos denso, tanto que a terra quanto que a água. E ele tem essa característica de subir, né? De se elevar. Terra e água têm essa energia que desce, que se acomoda, que, né, se densifica. Fogo, ar e éter já é uma energia de elevação, uma energia de volatilidade, uma energia que sobe em direção ao universo.
Então, o fogo sempre foi muito usado em rituais para buscar essa conexão com a espiritualidade, com a divindade, né? Também por conta dessa característica de que ele se eleva e ele contribui para que a gente se eleve também. Só um parênteses, uma curiosidade da minha área, né, que é de bastante estudo, que é a aromaterapia. O nome perfume, ele vem do latim perfumum, que é através da fumaça, significa através da fumaça. Antigamente as civilizações elas jogavam ervas e substâncias aromáticas no fogo para que o fogo carregasse essa fumaça, subisse aos céus e comunicasse alguma coisa aos deuses. Então, essa é a origem, né, dessa palavra. Os 3 elementos, água, ar e terra, têm suas manifestações naturais e permanentes em nosso mundo. A água tem os mares, os oceanos e os rios. O ar detém o céu, se manifestando como vento, brisa e muitas outras formas. E a terra está por todo o planeta. Somente o fogo manifesta-se em interação com outros elementos. Então, o fogo ele não tem um lugar específico, né? A não ser no Sol e no centro da Terra. Mas aqui, né, nesse âmbito que a gente vive, ele não tem um lugar específico. E essa característica é explicada pelo fato de que ele é a primeira manifestação do elemento primordial que se evidencia como algo que une o universo em um único todo, em patamares mais altos e em níveis próximos ao nosso mundo. Se manifesta como fonte da vida. Então, essa qualidade, né, que o fogo precisa da madeira, de substâncias relacionadas aí ou ao elemento ar ou ao elemento terra, para poder se manifestar, e ele faz essa conexão da espiritualidade com o mundo material, vamos dizer assim. Heráclito, chamado filósofo do fogo, defendia a ideia de que o agente transformador é o fogo. Ele purifica e faz parte do espírito dos homens. Esses conceitos inspiraram os primeiros cientistas que exploraram na prática a união do material e do imaterial por meio do fogo, os famosos alquimistas, que, enfim, são aí os primeiros cientistas, né, que foram usando através do fogo, buscando essa transformação dos elementos, a purificação dos elementos. O fogo, de acordo com os ensinamentos, manifesta-se como o sol, as estrelas, os vulcões, o fogo da lareira ou chamas, o calor do corpo humano e a vida em princípio. Então, enquanto a gente ontem falou da água, né, como fonte de vida, mas água e terra sem o fogo não rola vida. Né? A gente precisa dessa chama para ativar essa força de movimento, para ativar essa força transformadora de metabolização. Então, só água e terra sem fogo não fazem vida. A gente precisa do fogo para rolar essa transformação que possibilita a vida. Então, aqui, essa imagem, agora a gente entra no conceito do fogo dentro, né, de nós, no corpo. E aí aqui traz tanto a ideia do fogo digestivo, o lugar onde mora o fogo dentro da gente é principalmente essa região aí do abdômen, do plexo solar, do estômago, né? É onde acontecem todas as transformações metabólicas do nosso corpo. A gente ingere o alimento e é ali no estômago que vai acontecer toda a metabolização, transformação. E a gente precisa de um aquecimento dessa região
precisa estar com esse fogo digestivo ativo e funcionando bem para que a gente consiga fazer essa metabolização do alimento. No corpo, ele vai governar o sistema digestivo e muscular, e aí é através dessa metabolização do alimento que rola a separação do que é energia, do que é dejeto, e aí a energia vai ser armazenada no músculo, e o músculo possibilita o nosso movimento no mundo. O fogo vai reger o impulso elétrico do coração, então, que é um músculo, né? Então, essa capacidade de bombeamento, de força, que leva o sangue para todo canto do nosso corpo. Então, o sangue, ele é parte água, a gente viu ontem, 95% do sangue é água, no entanto, ele carrega os nutrientes e a energia, e o processo de bombeamento dele, o processo de movimentação dentro do corpo possibilita o calor e o aquecimento. E além disso, o sangue é cheio de ferro, né? Outra coisa interessante que eu nunca tinha feito a conexão com o centro da Terra, que é feito de ferro, né? O núcleo terrestre, ele é composto de ferro e níquel, e o nosso sangue, ele precisa de ferro, né? Ele é composto de ferro também. E uma pessoa anêmica, uma pessoa que tem falta de ferro no sangue, ela vai ter uma energia muito baixa, esse fogo bem pequenininho, né? A pessoa anêmica, ela não tem energia, ela não tem força de ação no mundo. Então, a gente vai olhando para essa qualidade do fogo como essa qualidade de ação mesmo. Ela é uma qualidade que possibilita a gente fazer a separação do que serve e do que não serve, né? Dos nutrientes e dos dejetos, e essa qualidade de transformar esses nutrientes em energia para a movimentação, para a ação no mundo. Então, é um elemento que nos coloca em ação. Nas características psicológicas, é a determinação, a coragem, a energia, o poder, a vitalidade, a centralização, a lucidez e a velocidade. O sentido que é conectado ao fogo é a visão, então essa característica da luminosidade, né? E o chakra, que eu não tinha trazido aqui ainda, a coisa dos centros energéticos, né? Mas é esse chakra aqui do plexo solar, é o que é dominado pelo fogo. E é esse fogo digestivo, é fisicamente, né? A gente tem esse fogo aqui, e é aqui que a gente percebe essa capacidade de força de ação. Uma pessoa que está deprimida, que está sem vontade, ela vai ter uma postura fechada, ela fecha esse centro aqui, né? A pessoa deprimida, fisicamente, ela fecha esse centro. E do contrário, uma pessoa, assim, uma das marcas de uma pessoa poderosa, que sente que, né, tem força de ação, a postura justamente é uma abertura dessa região, eleva o peito, é tipo, eu posso tudo, né? E às vezes, trabalhar com essa coisa da postura num momento em que eu estou precisando ativar, né, uma força de ação, então, sei lá, abre os braços ali de frente para o sol, né? Busca achar essa posição do corpo assim de abertura, respira fundo. Através da ação física, a gente também pode ativar essa sensação de coragem, de força. Nem sempre é possível, às vezes é tão forte, né? A chama está tão pequenininha que eu nem consigo, mas é uma forma de ir tomando consciência e de se perceber também quando está muito para baixo, muito com esse campo fechado. Respira fundo, alinha a postura, abre o plexo e você vê que a sensação interna se modifica.
Para além do físico, já falei um pouco, ele representa em nós a coragem, a ação, a transformação, o impulso, a atitude, a paixão, o vigor e a vitalidade. Então, o fogo traz toda essa força de ação. Um corpo morto não produz calor. Se sentir vivo, empolgado, excitado, eletrizado, cheio de gás, tudo obra do elemento fogo, é pura energia. Então, se conectar com esse elemento, quando a gente está sentindo, né, essa coisa pesada, sem força, sem calor, sem luz, muitas vezes achar formas, tanto tomar um sol, se aquecer, se movimentar, pode ajudar a ativar esse fogo interno. Aí tem aqui o fogo da paixão, né, gente? Essa noite eu sonhei que eu dei uns beijos. Acabei de lembrar disso. Essa coisa que atrai, né? Veja, essa força de atração, de conexão, mas dependendo do grau da paixão, é um negócio que consome a gente, né? Então, é muito interessante ver essa relação do fogo, quanto a gente tem que aprender a dosar mesmo esse elemento, porque é muito fácil dele descontrolar. Então, é um aprendizado mesmo, achar a dosagem boa, de manter a chama acesa, de alimentar esse fogo sem ser de mais, sem ser de menos. Claro que tem momentos da vida que ele cresce mais, tem momento que fica mais baixinho. A gente olhar para isso ajuda a ir achando essa medida, né? Aí eu trouxe aqui uma imagem que não é muito bonita, mas traz essa ideia, por exemplo, da mulher na menopausa, dos fogachos, né? De acordar à noite com esse calor. E eu não cheguei nessa fase ainda. Estou começando a olhar para isso, para me preparar para isso, mas o que vem, o fogo, essa região aqui de útero, ovários, dos hormônios, né? Eles falam também desse fogo, dessa capacidade do útero de transformação. E quando esse útero para não é de funcionar, né? Mas ele cessa a sua função de reprodução humana, como que esse calor sobe, essa energia de transmutação, ela vem para cima. E a ideia da mulher na menopausa é que ela use essa energia para a sua ação no mundo. E muitas vezes, nessa sociedade que nega o processo da passagem, né, do tempo, que as mulheres buscam a juventude eterna, que há uma negação mesmo do processo de transformação, quando há essa negação, geralmente é quando esses sintomas ficam muito, muito agravados. E mesmo que eles surjam no processo do climatério, que é o processo de transição, né? Quando a gente tem essa consciência desse fogo que sobe, é uma coisa de se deixar atravessar e de permitir que essa transformação aconteça. E aí esse corpo vai naturalmente encontrar o equilíbrio. Mas o que a gente vê muito, para mim não é muito fácil falar disso, porque é algo que eu não vivi, eu acho que a gente tem que falar com propriedade, então eu acho que cada mulher sabe onde pega o seu calo e como acha os ajustes, né? Mas eu questiono um pouco essa coisa da reposição hormonal, por exemplo, sem reflexão, né? Como um meio de só seguir jovem e de não entrar em contato com esse processo da transição, da transformação. Como eu falei, eu acho que eu não dá para julgar, cada uma tem lá os seus sintomas, as suas dificuldades, seus motivos, mas acho que é importante de parar e olhar
para esse processo interno que está acontecendo, natural, de transformação, e que fala do fogo também. É um processo de fogo, é um processo do fogo gerando essa transformação na nossa capacidade de criação. Deixa eu ver o chat aqui. Mari, fala mais sobre o chakra. Tá, interessante esse olhar de fogo na menopausa. Pois é, eu acho que essa coisa da menopausa é isso. Eu não vivo isso ainda, então eu não me sinto mesmo com tanta propriedade, mas eu mantenho um olhar cada vez mais, né? Porque acho que estou cada vez chegando mais perto desse momento. E procuro me trabalhar nesse sentido, de entender essa força de ação que vai vindo para o mundo, que já não é mais essa energia fisiológica de criação de um ser, mas é uma energia de ação no mundo e de me deixar mesmo atravessar por essa qualidade do fogo. Deixa eu pensar sobre o chakra. Deixa eu descompartilhar aqui. Lili, quer perguntar mais, assim, o que você quer saber do chakra? Você está sem som. Eu não sei nada de chakra, assim. Sei que existe, mas é bem rasinho as coisas que eu sei. Quando eu pinto mandala, tem a mandala que fala do chakra disso, daquilo, mas é bem assim, superficial. E quando você leu essa coisa do chakra, você falou, ou leu essa frase aí, inclusive tinha um nome no final, que eu não tenho ideia do que seja. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho mais isso. Então, os chakras são centros energéticos. Nosso corpo, a gente tem um corpo físico, mas a gente tem corpos energéticos. O nosso corpo, ele gera frequências, né? A gente tem todas as frequências elétricas, magnéticas. Então, a gente não tem só essa matéria aqui, mas como a gente está vendo nos elementos, nosso corpo é feito de elementos, a gente tem também esses corpos mais sutis, energéticos. E aí, as antigas medicinas, principalmente, né, as orientais, trazem esse conhecimento desses corpos energéticos e do funcionamento desses corpos energéticos. E a gente é o tempo inteiro em relação. Uma coisa não existe sem a outra. Então, esses corpos energéticos influenciam no nosso corpo físico e vice-versa. Então, dizem que a gente tem diversos pontos de convergência, vamos dizer assim, ao longo do corpo, que abrem vórtices energéticos. E aí tem esses 7 pontos principais, mas a gente tem, sei lá, é mais de 100, são muitos mesmo. Mas tem 7 principais, vamos dizer assim, que são pontos de encontro que formam vórtices de energia. E é interessante de observar que esses vórtices de energia, eles são localizados em regiões onde estão as nossas glândulas endócrinas, ou seja, as glândulas de produção hormonal. E aí, tem diversas linhas, hoje em dia é bem banalizada essa coisa dos chakras, mas é um estudo bastante aprofundado. E aí é interessante da gente tomar consciência desses centros e entender que cada centro desses vai reger uma determinada região do corpo. Então, quando a gente fala de elemento terra, por exemplo, e esse nome é nome em sânscrito, e aí dizem que lá antigamente os yogis, eles intuíam, né? Tinham uma conexão com a espiritualidade, com o divino, e iam lá sentar nas montanhas e eles iam intuindo, entrando em conexão, vamos dizer, com a frequência energética de cada um desses centros. E aí, cada um desses centros, por ter uma frequência energética, tem um som. E aí, o sânscrito, dizem, é uma língua criada a partir desses sons frequenciais.
Então, eu não vou saber te explicar exatamente o nome, e cada nome desses tem um significado, mas é principalmente o som que ele traz tem a ver com a frequência energética de cada um desses centros. Então, quando a gente falou do elemento terra, a gente vai olhar para o chakra básico, que é um chakra que está localizado aqui na região do períneo. Lá embaixo é o chakra que nos conecta com o elemento terra. Ele é voltado para baixo. É bem, pensa ali, ele não tem uma localização física, então a gente usa isso só para situar, mas ele é esse centro de energia que volta a nossa força lá para baixo. E aí ele vai reger essa capacidade. Quando ele está em equilíbrio, eu me sinto segura, eu me sinto bem nutrida, eu me sinto apoiada e amparada. Quando ele está em desequilíbrio, eu vou me sentir muito insegura, eu vou me sentir sem suporte, eu vou ter muito medo da escassez, de me faltar alimento, enfim. Então, ele rege todas as coisas que a gente trouxe lá do elemento terra. Eu só não falei do chakra, mas eu trouxe as qualidades. Aí a gente tem o segundo chakra, está localizado nessa região do ventre, e ele vai reger os nossos órgãos reprodutores, tanto masculino quanto feminino. E ele tem essa energia da água, que a gente falou ontem. Então, ele vai reger a nossa capacidade de relacionamento com o outro, né? Dos emocionais. Esses órgãos reprodutores, eles são os responsáveis pela produção hormonal muito ligada aos sentimentos. Então, e é por isso que a mulher oscila tanto no mundo emocional, porque tem essa oscilação hormonal muito forte. Então, são essas características da água. E esse centro energético vai reger isso. E ele pode tanto estar em excesso como em falta, assim como os elementos. Aí no fogo a gente vai falar aqui do plexo solar, que é esse centro energético que se localiza aqui nessa região do estômago mesmo. E esse centro vai falar da nossa força de ação no mundo. Vai falar do nosso ego também. Quando ele está em excesso, quando ele está em atividade extrema, eu vou ter uma tendência, uma arrogância, uma prepotência, ser aquela pessoa que eu faço e aconteça, eu posso. Quando ele está em falta, eu vou fechar e vou me deprimir, vou me achar, ó vida, ó céus, eu sou a vítima do mundo, eu não consigo, não posso. Então, é esse centro aqui. Aqui a gente tem o cardíaco, que rege o coração, a gente tem a glândula do timo. Então, veja, o básico e o sexual, esses dois chakras, eles meio se misturam. As glândulas, né? Tem os ovários, tem os testículos no homem, é tudo meio junto, mas o básico vai reger as suprarrenais, na verdade, que é a glândula que está mais acima, não está fisicamente localizada lá embaixo, mas é as suprarrenais que modulam a nossa capacidade de sobrevivência, né? Quando eu sinto a minha sobrevivência ameaçada, quando vem o medo, é a suprarrenal que libera adrenalina. Então, esse chakra básico, ele vai reger essas suprarrenais. O chakra sexual vai reger as glândulas sexuais, testículos e ovários. O plexo solar está conectado com o baço, com essa glândula que rege a nossa energia, né? É o baço que modula a energia no corpo, faz o metabolismo da glicose e tudo mais, baço e pâncreas. Coração, aqui, chakra cardíaco, é o timo. É a glândula do timo, que é a glândula que produz as células de defesa. Então, está relacionado com a nossa força, com a nossa capacidade de se defender no mundo, e rege o coração também. Chakra laríngeo como chama? Tireoide. Vai reger a glândula tireoide, vai falar da nossa comunicação, da nossa capacidade
de se comunicar e tudo mais. Chakra frontal é a pineal, a glândula que está lá no meio do cérebro, e é um chakra que vai falar da nossa terceira visão, né? Da nossa capacidade mental, clareza mental ou embotamento, está relacionado com esse chakra. E o chakra da coroa, que é aqui em cima, que rege a nossa conexão com a espiritualidade. Então, o de cima é para cima, o de baixo é para baixo. Todos os outros, eles são assim, ó. Tipo, na frente e atrás, pensa num vórtice, assim. Aqui, coração. Mais ou menos. Legal. Aí. Obrigada, Má. Entender um pouco? Então, é esse processo energético que vai, o tempo inteiro, uma coisa interfere na outra. O físico interfere no energético, o energético interfere no físico. E muito interessante a gente trazer esse tema aqui no fogo, porque o fogo traz um tanto essa conexão mesmo com a energia, né? Com essa qualidade das energias, com esse mundo que não é muito palpável. Água e terra é bastante concreto, vamos dizer assim. A água, apesar de ser fluida, ela tem uma densidade, ela tem uma concretude. Do fogo para cima, não. São essas energias sutis. São as energias que se elevam. Então, de repente, a gente está trazendo aqui hoje esse tema das sutilezas, das energias que a gente não pega, não apalpa, não vê, mas a gente sente, né? Tá. Ô Mari, só para completar essa coisa do chakra, o que eu me lembro, assim, né? Os 5 elementos, né? Então, começando lá pela terra e termina aqui, então, é o ar, né? E o éter. Os 2 últimos não precisam, porque é aquela conexão, né, maior que a gente tem, então não precisa de elementos concretos, né? E é muito interessante essa coisa como você ligou com a menopausa, né? Porque essa energia é aquilo que sobe para chegar na sabedoria, né? Então, tem tanta coisa, né? E a própria astrologia também. Se você conhece o seu símbolo, o seu signo solar, né, ascendente, lunar, cada um tem um elemento também. Então, é bem legal fazer isso, porque aí você vê aonde falta e se relaciona muito, é muito interessante. Sim. Eu nem quis trazer a coisa astrológica para cá, porque aí, putz, é tão fácil da gente se perder, né? Eu sou uma curiosa de todos esses temas. Eu estou sempre em conexão, mas é uma escolha mesmo, assim, profissionalmente falando, eu não adentro, porque não conheço muito profundamente esse universo, mas sim, tem muitas formas da gente entender essa coisa dos elementos dentro da gente e entender a influência dos elementos dentro da gente. São muitos os caminhos possíveis. Eu procuro aqui nesse trabalho essa linguagem da agricultura, né? Para mim, tem feito muito sentido porque ela abrange diversos aspectos e na agricultura mesmo, a agricultura biodinâmica considera a astrologia, considera todo esse movimento das estrelas, mas é uma linguagem que traz uma certa concretude, que eu sinto que acessa um número maior de pessoas mesmo, né? Às vezes esse universo aí muito dos misticismos pode assustar e afastar algumas pessoas que não sentem conexão. Então, eu pesquiso, eu estudo, mas eu acho que em termos didáticos, eu senti um conforto bom de ir trazendo mais essa parte terrena, não sei se eu posso falar assim, dos elementos, né? Não, eu só quis dizer, Mari, que são várias ferramentas, né? E assim, a gente não precisa conhecer todas, né? E que, no fundo, elas dizem a mesma coisa. Isso, exatamente. Né? E não é a astrologia, principalmente a boa astrologia, não é aquela do horóscopo todo dia, né? Mas ela diz muito sobre a gente, a numerologia, e no fim, quando você usa todas essas ferramentas, elas vão chegar no mesmo lugar. Isso é muito interessante. Exatamente. Né?
bonito, assim, de ver. Sim. Então, quem quiser fazer essa investigação e usar essas ferramentas com pessoas certas, é claro, né? Sim. Vai chegar naqueles seus núcleos mesmo que precisa ser trabalhado. É bem bonito, bem Sim. legal. Sim. Então, tá joia. Eu gosto muito também e uso bastante essa linguagem e essa pesquisa mesmo, pessoal. Bom, seguindo aqui. Aí a gente vai falar do fogo nas emoções, né? Que ele em descontrole, assim como no incêndio, ele é necessário para a nossa força de ação, mas quando ele está em excesso, ele vai gerar os comportamentos agressivos, reativos, impulsivos, acelerados, agitados. E pode ser tão devastador quanto um incêndio, né? Então, aquilo que a Leda trouxe ontem, né, no elemento água, de uma orientação do Chico Xavier, de quando vem a raiva, de quando sobe esse fogo, olha que interessante, põe água na boca, deixa a água lá na boca até se acalmar. É usar essa força dos elementos para equilibrar. A gente não pode abafar o fogo, porque senão explode, né? Então, é realmente um elemento para a gente aprender a lidar, porque eu vejo que a raiva é um sentimento muito mal interpretado na nossa sociedade. Há uma negação gigantesca da raiva. Há uma ideia de que se eu sinto raiva, eu sou um ser menos evoluído, né? Tem um estereótipo aí dos yogis, dos que não sentem raiva, né? Que eu sou evoluído, eu não sinto raiva. Mentira! A raiva está aí, esse elemento está aí e ele vai se manifestar. O que a gente precisa aprender é como canalizar, assim como foi um diferencial na vida da humanidade, a descoberta do fogo e de como usar esse fogo ao meu favor, o mesmo eu digo da raiva. A gente aprender a usar a raiva, essa energia, porque às vezes é só com raiva que a gente toma uma atitude mais drástica, necessária. Então, a raiva, ela pode ser muito positiva, a ação irada, ela muitas vezes é necessária. Sem isso, a gente não faz, a gente não tem o impulso necessário. Então, veja, os motores, né, de carro, eu nem sou uma entendida de carro, mas é a partir da explosão que faz o motor se movimentar. A mesma coisa nós. Então, Lúcia, quando você trouxe, né, a morte do seu pai te fez movimentar, às vezes algo que acontece na vida, né, traumático, intenso, repentino, nos coloca em movimento. Ativa uma força que eu nem sabia que existia. Então, é muito importante da gente se avaliar, né? Como é que está a minha relação com a raiva. Geralmente, essas pessoas assim, que explodem, é porque elas negaram por muito tempo uma raiva ou uma força interna que já existia e que não foi dada a devida vazão. E aí, quando ela surge de forma gigantesca. E aí eu não controlo. Então, mesma coisa que a água pode dar muito medo, né? Que a gente falou ontem da falta de limites da água. O fogo também é uma energia que, quando em descontrole, é absurdamente devastadora e assustadora. E dentro da gente também. Aí a gente fala da falta de fogo, né? Que coloca a gente nesse lugar escuro, sem força, sem energia de ação. Então, o quanto a gente pode ir olhando, se autoavaliando e percebendo se está faltando, ou se está em excesso, ou se está em equilíbrio, e que ações eu posso buscar para encontrar esse equilíbrio. Aí,
A gente vai falar dessa energia luminosa e calorosa no cultivo, né? Como é que a gente usa essa energia luminosa e calorosa? Antes de entrar nisso, quero ouvir de vocês, assim, toda essa reflexão que a gente fez e como é que vocês percebem o fogo em vocês, como é que vocês percebem o fogo em relação a essas sementes que a gente está ali começando o cultivo, está faltando, está demais, como é que dá medo, não dá medo, como é que está a relação com o fogo? Alice. É interessante porque eu estou passando um processo de fogo digestivo meio complicado. E aí, sabe como é médico alopata, que manda você fazer trocentos milhões de exames e no final, eu vou te dar um antiácido. Falei, minha amiga, eu não tomo remédio. Então, para início de conversa, eu não tomo, só o meu remedinho de pressão. Então, e hoje de manhã foi interessante que quando eu acordei, eu pensei assim, eu tenho que descobrir uma forma de me cuidar, de cuidar desse fogo digestivo, porque o que esse fogo representa? E é interessante isso, que eu acho que só nós podemos fazer essa autocura, porque se a gente não for completamente, como é que se diz, sinceros conosco, a gente não consegue achar isso. Então, a gente vai no médico, joga para ele a responsabilidade, vai numa farmácia que é rapidinho, toma um remédio que é rapidinho, mas, no entanto, a gente não curou. Então, foi interessante, nem lembrei que hoje a gente ia trabalhar o fogo, mas foi uma coisa que, desde manhã, eu fiquei assim, vou descobrir, eu vou conseguir achar o meio de trabalhar esse fogo, entendeu? Então, foi muito assim, auspicioso hoje a gente trazer esse fogo aqui para a nossa sementinha CS. Gratidão. Então, veja, pelo jeito você tem um excesso de fogo, né? Se precisa de antiácido, se a recomendação é um antiácido, é que deve rolar uma azia, tem uma fogueira aí excessiva, né? E aí você falou da pressão alta, que você toma o seu remedinho de pressão, que também, veja, a pressão alta é a panela de pressão. Uhum. Então, vale a reflexão, né, do quanto, às vezes, aquela imagem, né, do bonequinho do Divertidamente, da raiva, essa raiva, ela pode explodir, mas ela pode implodir. Uhum. E aí é que rola essa fogueira interna. Então, tem dois aspectos seus que você trouxe aqui, tanto a pressão alta quanto a azia, esse fogo excessivo, está dizendo para a gente o quê? Tem algo dessa característica aí de uma energia de ação que não está achando vazão. Uhum. E aí eu estou implodindo, né? Eu estou nessa panela de pressão e estou aqui fervendo na minha região digestiva. Então, vale essa reflexão, né, de encontrar meios de canalizar. Aí, amanhã a gente vai trazer o ar e a comunicação, está tudo muito ligado, né? O ar alimenta o fogo, mas achar meios de dar vazão para essa energia que está aqui contida. Uhum. E aí, claro, tem muitas ações não medicamentosas que podem contribuir para amenizar esse fogo que está em excesso. Então, evitar os alimentos muito condimentados, temperados, né, picantes e quentes ativam esse fogo. Então, do mesmo jeito que, por exemplo, para a pessoa que falta fogo, que tem a depressão ou que tem má digestão, a gente recomenda as pimentas. Pimentas são altamente ativadoras, tanto da imunidade quanto desse fogo digestivo. Para quem está em excesso, a gente vai tirar todos esses alimentos que ativam o fogo. E aí, enfim, tem uma infinidade de possibilidades de recomendações para trazer em equilíbrio.
Mas pensar também, porque o corpo ele é só um reflexo do que eu estou interpretando do mundo. O corpo responde àquilo que eu estou entendendo do mundo. Então, eu tenho essa conduta e essa pesquisa, e os clientes que eu acompanho, eu sempre chamo para essa reflexão de olhar para esse emocional, de olhar para esse mental, de olhar para o meu comportamento no mundo, o que é que eu estou lá guardando, que é onde que eu estou precisando canalizar e que eu não estou conseguindo, e que daí isso está implodindo aqui dentro de mim. Mais alguém quer falar? Mari, Diga. para relaxar um pouco o clima, se me desculpe se não couber, mas o tempo todo me veio na cabeça uma expressão que meu pai usava muito, minha mãe dizia: você está com fogo no rabo? Né? E é assim, uma sensação de estar desbravando, de estar querendo mais, ou estar passando dos limites, né? Então, apesar da pessoa ter essa raiva, ou ter a depressão, não obrigatoriamente ela perde o fogo no rabo. Talvez seja uma fuga, né? É um jeito de canalizar, né? Às vezes a gente não sabe o que fazer. O fogo no rabo é um pouco essa coisa assim. Aí, tá aqui, eu preciso fazer alguma coisa com isso, né? É uma energia que eu não tenho controle. De novo, é meio sem controle. E a gente não pode negar ou abafar, a gente precisa canalizar. Então, às vezes, eu tô com fogo no rabo, eu tenho que sair com forró, eu tenho que, sei lá, achar um jeito de canalizar a história. Na hora de escolher a música, né, eu fiz uma seleção de músicas aqui. Para cada dia eu tenho colocado músicas que trazem um pouquinho do tema. E eu, conversando com a minha filha, ela me trouxe um funk que eu quase pus, mas achei que não cabia, que é o funk do bombeiro, e que ele fala desse fogo na bunda, né? É bem esse lugar aí do fogo no rabo, que vem mesmo. Às vezes a gente tem fogo no rabo. E às vezes falta. Desculpa. Não, pode falar. Me veio a imagem também do foguete. O foguete tem fogo no rabo, né? E ele vai para o universo fugindo ou procurando, sei lá o quê, mas ele explode, digamos. Aquele fogo ali embaixo explode e faz ele dar um passo gigante, né? Talvez seja uma comparação também. Me vieram essas duas imagens, do fogo no rabo, que é uma expressão que se diz, e do foguete também. Sim. Vai, não sabe para onde o que vai achar, mas vai. Às vezes a gente precisa dessa força de explosão. Alguém falou aí, a Tata trouxe, né, da dificuldade de começar algo. Para começar algo, a gente precisa dessa explosão, né? O foguete ele só vai porque tem essa grande explosão que levanta ele. Funciona. Depois o lance é conseguir modular isso, né? Ou direcionar o foguete, porque não é que ele vai para qualquer lugar, ele tem meios de direcionamento, né? Acredito eu, desses foguetes, tem cálculos e tudo mais. Então, a gente tem como também como calcular ou como modular, mas às vezes a gente precisa dessa força, ou às vezes a gente nem controla, a força simplesmente vem, eu tenho que tomar uma atitude, depois eu vou pensar o que eu faço com ela, né? Às vezes é essa coisa da impulsividade, né? E tem momentos que ela é importante, para algumas pessoas falta essa energia de ação. Para outras pessoas ela está em excesso e ela sai se atropelando. E para algumas pessoas, se eu vou ganhando consciência sobre isso, eu vou conseguindo achar um direcionamento. Eu uso essa característica, então trazendo aí um pouquinho dos signos, né? Signos de fogo é o Áries, Leão, quem mais? Gêmeos, não? Não, Gêmeos é ar. Amanhã nós vamos falar de geminianos, aquarianos. Sagitário. Sagitário.
São 3 signos que têm essa energia de fogo, mas o ariano, por exemplo, ele tem essa característica meio da criança de uma impulsividade sem medida, que sai fazendo e depois para pensar. O sagitariano tem uma coisa de um fogo mais direcionado e de expansão e tudo mais, falando bem genericamente, né? Produzindo. O leonino tem uma coisa do fogo de brilho, né? Do fogo de se trazer, de brilhar mesmo, de se expor, de se tornar ali uma referência. Então, veja, são 3 tipos de fogo que se manifestam de formas diferentes. E aí, quando a gente conhece o nosso tipo de fogo, quando a gente conhece, eu tenho um pouco de falta de fogo em alguns aspectos, mas às vezes eu sinto um tanto essa coisa de uma ferveção que vem e que eu preciso dar vazão, eu preciso achar um jeito de colocar no mundo, uma paixão pelas coisas que às vezes eu mesma me assusto, que eu falo, nossa, né, as pessoas vão me achar meio doida, porque tem uma coisa que sobe aqui que eu preciso trazer, eu preciso... Então, achar essa modulação não é simples, é um trabalho como todo esse que a gente está fazendo aqui, né? De entender como é que eu equilibro e como é que eu transformo em dança toda essa movimentação dos elementos. E acho que também existe muitas formas diferentes, é muito individual isso, de ou apagar esse fogo, ou alimentar esse fogo, né? Sim, eu não diria apagar, e é isso, às vezes a gente oscila de um extremo para outro, justamente, né? Eu tenho um fogo extremo, e aí eu me assusto com isso, e aí eu vou e abafo, e o que a gente precisa é achar essa modulação mesmo, em todos os elementos, é achar esse meio, esse caminho do meio, né? De como é que eu uso as características positivas e como é que eu modulo as características negativas. E isso é muito legal de entender e aprofundar nessa sabedoria dos elementos, porque o princípio tanto da medicina ayurvédica quanto da medicina chinesa é justamente a gente usar a característica dos elementos que existe em tudo, nos alimentos, nas atividades, eu vou equilibrando com os opostos. Se eu tenho fogo demais, eu vou buscar terra, água, porque o ar alimenta o fogo. Então, se eu já tenho um fogo alto e ainda põe o ar ali, vira fogueira. Então, é entendendo como é que é o funcionamento desses elementos, quem que alimenta quem que abafa quem, para a gente ir achando essa forma de caminhar no mundo com o máximo de equilíbrio possível, entendendo que o equilíbrio ele é dinâmico, ele nunca é estático, né? Para a gente se equilibrar na bicicleta, a gente tem que estar em movimento. Se eu parar, cai. Então, assim é a vida, eu entendo. A gente precisa continuar, né? Querendo ou não, a vida segue, vai e segue. Não dá para parar, não tem parada. Então, o que a gente precisa é aprender a achar essa forma de caminhar com equilíbrio. A vida seria uma corda bamba, que você vai, para passar numa corda bamba, você tem que procurar o equilíbrio o tempo todo, né? Mais para cima, mais para baixo, mais para a esquerda, mais para a direita, mas você procura esse equilíbrio na vida. Sim, sim. Obrigada. Obrigada a você. Então, peraí. Aqui, então vamos olhar para esse sol, essa luz, para esse calor no nosso germinar. A luz, oh meu Deus, eu não estou me entendendo com esse... A luz está diretamente ligada ao metabolismo das plantas e nosso, né? Sendo importante durante todas as suas fases de desenvolvimento. Cada espécie de planta precisa de uma quantidade diferente de iluminação, mas sem a luz o cultivo torna-se impossível.
de modo que através da fotossíntese que as plantas adquirem sua energia. Então, nas plantas é a luz que possibilita a captação de energia, a metabolização da energia que surge para que o crescimento possa acontecer. Para a gente crescer e se desenvolver, a gente precisa dessa energia. Não basta nutrientes e água. Precisa ter essa força que impulsiona para cima, né? As plantas crescem para cima, nós também. A gente pode deitar, pode... Mas é esse o movimento, né? É sempre para cima, essa energia sobe. Quando a gente morre, a gente volta para a terra. A germinação ocorre quando as sementes se encontram em condições ambientais favoráveis, originando uma nova planta. A germinação é o processo de crescimento de uma planta a partir da semente, que se encontra em estado de latência até que encontre condições ambientais adequadas para germinar. Então, não adianta a gente querer germinar uma semente se a gente não dá as condições, se a gente não dá os nutrientes necessários e a condição de terra necessária e a condição de luz e calor para que essa semente germine. Algumas sementes germinam assim que encontram condições ambientais necessárias. Já outras, mesmo em condições ambientais favoráveis, não conseguem germinar, sendo por isso consideradas dormentes. Eu achei muito interessante de trazer isso, pensando no que a Lígia trouxe ontem, né? O que a gente faz com a frustração quando a semente não germina? E aí eu trouxe, né, para você pensar, por que será que essa semente não germina? Pode ser que ela apodreceu, mas pode ser que ela esteja em estado de dormência, que a semente está lá, ela está íntegra, você tem condições, você já identificou nutrientes e tal, só que por algum motivo não vai. Por algum motivo aquilo não tem a força necessária para germinar, para quebrar aquela camada dura, né? As sementes, elas têm uma capa de proteção endurecida e ela precisa de uma força inicial, a gente falando agora do foguete, né? É uma explosão mesmo que possibilita a quebra dessa capa dura de proteção. Às vezes, pensando metaforicamente, a gente criou aí uma capa de proteção que está dura demais para ser quebrada. Então, mesmo que passou o tempo, eu identifico quais são os nutrientes, né, tenho uma condição adequada e possível, só que essa capa está dura demais. Eu estou ali confortável, a zoninha de conforto é um lugar que dificulta a gente de germinar, de desabrochar, que eu diria que é esse lugar de dormência ou de anestesiamento, né? Nessa vida, nesses tempos, quanta gente que passa uma vida inteira se anestesiando nesse lugar aí que é gostosinho, não é super bom, mas é gostosinho, tá? É conhecido, é confortável. Para que eu vou fazer um esforço para sair dessa capinha? Tô tão protegidinha, tô tão bem aqui. Então, talvez esse lugar aí da zona de conforto é um lugar que nos impede de germinar. Não é tão bom, é apertadinho, né? Mas eu conheço, tá confortável, tá tudo bem, não vou mexer nisso aí, porque melhor assim, né? Tô garantida, tô protegida. Então, também é algo para a gente observar o quanto às vezes a gente fica presa nessa zona de conforto. Antes de eu mudar para o sítio, eu morava numa casinha aqui em Catuçaba, numa casinha de vila, linda,
uma graça, ensolarada, eu amava aquela casinha. Mas eu vim para cá com o sonho de morar num sítio. Só que aquela casinha estava tão boa. E aí eu percebi, aí teve um momento que a dona me pediu a casa. Ela era alugada, né? E nessa hora eu me dei conta que não fosse a dona pedir, ela me pediu a casa em um mês. Eu tive que me virar, sair correndo para encontrar outro lugar. E daí, como eu tinha isso na cabeça, se eu for sair daqui, eu vou para um sítio, então. Saí atrás do sítio. O pedido da dona, que num primeiro momento me deu um choque, falei, ai meu Deus, eu vou sair daqui do meu confortinho. Mas foi o que eu precisei para me movimentar, e no fim eu aluguei uma casa num sítio. Ainda não é o meu, mas já é um passo, né, para eu entrar em contato com esse universo. Então foi a força que eu precisei, que precisou vir de fora, para eu me movimentar, porque não fosse ela pedir, gente, nossa, eu pensava até em comprar aquela casa, ela nunca quis vender, mas estava ali naquela zoninha de conforto, estava ali. Então, às vezes, a gente precisa olhar para isso, né? Onde eu quero chegar, ou o que eu quero produzir, e que num primeiro momento pode ser que seja muito desconfortável romper essa camada de proteção. E aí a gente, assim, eu venho aprendendo na minha vida, de novo, fazer esse programa, eu preciso romper diversas zonas de conforto para colocar em prática um projeto. Dá trabalho, tem que dedicar, eu vou ter que ficar até tarde da noite aqui produzindo aula. Dá trabalho, nem sempre é gostosinho, mas tem essa recompensa de ver a coisa acontecendo, de ver, né? Vem um fogo ao mesmo tempo que eu estou sentindo aqui, quando a coisa está alinhada, quando está partindo desse impulso interno, quando a gente rompe essa camadinha de proteção, é muito prazeroso perceber que, ufa, dá um... Agora eu estou podendo mostrar coisas que estavam aqui aprisionadas, né? Aí eu trouxe para vocês... esse desenho que fala dessa coisa, né, da dormência das sementes. Por que elas adormecem, né? Então, às vezes, elas estão aguardando condições adequadas para germinar, ela se mantém viável por um longo período de tempo, então essa dormência, ela garante a sobrevivência daquela espécie. Isso é um mecanismo, inclusive, das plantas. Em vez de soltar todas as sementes e elas saírem germinando logo, às vezes tem sementes que ficam adormecidas e vão germinar lá na frente. Isso garante a sobrevivência das espécies. O tempo de dormência pode chegar a anos e permite que elas germinem em diferentes pontos, né? Então, essa coisa de... Ai, meu Deus... dela ter a chance de ser levada pelo vento, pela água, por animais para outros lugares. E isso garante que ela também se esparrame. Então, é um meio de sobrevivência, assim como para nós, essa zona de conforto, muitas vezes, é o lugar possível, como uma proteção. E como uma garantia de que eu vou dar conta, né? De sobreviver. Então, para tudo, eu gosto de olhar com muito acolhimento e com muito carinho, né? Não tem a hora certa, não tem... eu acho que tudo tem o seu tempo, e se não deu para ser ainda, é porque ainda é necessário esse tempo de dormência. A dormência é uma proteção. A semente irá germinar
quando os mecanismos de bloqueio forem removidos ou desativados naturalmente e as condições ambientais forem ideais para aquela espécie. Então, esses mecanismos de bloqueio, eles podem ser removidos naturalmente, mas às vezes a gente pode dar uma ajudinha, ou às vezes vem um fator externo que promove essa quebra, como a Lúcia trouxe. Com o falecimento do pai, algo aconteceu dentro de mim que isso veio à tona, ou seja, um evento traumático, um evento que mobilizou uma força lá dentro e que fez com que isso pudesse sair. Então, aqui tem esse processo de quebra da dormência das sementes mesmo, reais, né? Uma das formas é o choque de temperatura, tanto frio extremo quanto calor extremo. Aqui nós estamos falando do fogo, então esse fogo pode ser um meio, e às vezes um choque, um trauma na vida pode ser um gerador de desbloqueio para que essas sementes germinem. Tem muitas plantas, a lavanda, por exemplo, a lavandula angustifolia, que é super famosa na aromaterapia, o óleo essencial de lavanda. Essa espécie de lavanda, aqui no Brasil, ela não floresce, porque ela precisa de uma temperatura baixíssima no inverno, ela precisa sofrer um choque de temperatura no inverno para que ela desbloqueie a capacidade de florescimento. Aí não estamos nem falando da semente em si, mas a planta, o comportamento da planta, muitas vezes ela precisa de um extremo para poder conseguir sair pelo outro extremo. Aqui no Brasil, a lavandula angustifolia não floresce. Óleo essencial de lavanda brasileira é muito diferente, é uma outra espécie, a lavandula dentata, que tem outra característica química, porque essa lavandula dentata floresce aqui no Brasil. Então, quando a gente vê lavanda aqui no Brasil, vai para Cunha visitar o lavandário, é a espécie de lavandula dentata que a gente vê florescendo, não é a angustifolia, porque a angustifolia precisa de neve, ela precisa passar um tempo debaixo da neve para conseguir florescer. Outra forma de acordar as sementes é embeber em água. Aí, trazendo para nós, né, a gente observar que elemento que está faltando para nós. Às vezes estou muito seca, né? Tá faltando regar, tá faltando mergulhar na água, mergulhar nas emoções, permitir que as emoções aflorem, tanto os medos quanto as alegrias. Às vezes a gente tem medo de ser feliz, às vezes a gente tem medo do sucesso, né, Lúcia? Eu compartilho com você esse medo. Já deixei de fazer muita coisa pelo medo do sucesso, estou aqui nesse processo enfrentando. Eu percebi ano passado que eu realizei um retiro de celebração da primavera, e o meu maior medo do retiro era de dar certo. Eu tive altas crises de ansiedade quando a coisa foi funcionando. Eu me dei conta disso. Que medo, porque o lugar do fracasso já é um lugar conhecido. É esse lugar dormente da semente, né? Não é muito bom, mas eu conheço, eu já sei como que é não dar certo as coisas. Já cansei de lançar curso que deu 2, 3 alunos. E podemos refletir de vários modos o que é dar certo. Mas, enfim, eu me dei conta que para mim era mais fácil estar num lugar de não dar certo, de ficar pequenininha, do que num lugar de expor algo e a coisa funcionar. Então, eu venho trabalhando essa quebra de paradigma, né? Exposição a ácidos, como é que a gente pode ver isso, né? Trazer para nós. A exposição a ácidos é um jeito de quebrar a dormência das sementes. Às vezes a gente precisa de umas coisas mais como que é o nome disso? Mais ácidas mesmo, que incomodam, né? Às vezes um incômodo te gera uma capacidade de mudança, de trazer à tona e de colocar em prática algo que estava ali adormecido.
O desgaste em local áspero, lixar a semente é uma forma de quebrar a resistência. O que é lixar? É você reduzir essa camada de proteção, é você afinar essa camada de proteção. Então, é algo para a gente observar quão espessa é a minha camada de proteção, o quão aprisionada eu estou nesse lugar protegido. Utilização de hormônios vegetais, como que a gente pode ver esses hormônios? Às vezes é pedir ajuda, pensar, assim, quando pessoas de fora nos dão uma injeção de ânimo, sabe? Buscar essa injeção de ânimo pode ser algo que ajude a gente a colocar em prática. Às vezes sozinha é muito difícil, então buscar apoio, buscar quem injete, põe um pouquinho do seu fogo, né? Achar gente que acrescente na fogueira ali para aumentar esse fogo e permitir que venha, que a coisa venha à tona. E a imersão em água quente, como é que a gente pode ler isso para a gente? Conforto, achar um lugar, pensando na conversa ontem com a Lúcia, achar esse lugar seguro, protegido e confortável, o oposto do que às vezes a gente fica preso na zona de conforto. Às vezes a gente se sente tão vulnerável que não consegue vir à tona. Então, achar esse lugar ou pessoas que promovam essa sensação quentinha, confortável e segura para permitir trazer à tona o germinar dessa semente. Adorei, gente, fazer essa relação aí, né, da quebra de dormência das sementes. Veja que tem muitas formas e o quanto a gente precisa olhar para dentro e perceber o que é que está me fazendo ficar nesse lugar e não permitir vir à tona esse germinar. Então, agora, querem comentar alguma coisa sobre isso? Alguém se identificou com algum desses aspectos? Eu estou dormente hoje. Estou em dormência. Eu não sei o que pode quebrar isso, mas... Até a gente aceitar, né? Preciso dormir mais um pouquinho. Hoje a minha intenção era acordar às 6h30 da manhã, não consegui, gente. Acordei, levantei às 7h30. Às vezes, o que a gente precisa é dormir mais um pouquinho. E tá tudo bem, né? Aprender a respeitar isso também é um ato de auto-amor e de acolhimento. Em vários momentos me veio a ideia da brasa ou das cinzas, né? Quer dizer, a necessidade de queimar, de decompor, né? Para trazer algo que alimente essa terra, né? Que eu acho que tem isso, né? De usar cinza mesmo, ou de queimar, fazer queimada, né? A queimada hoje aí tão falada, né? Mas parece que ela é necessária. Isso, você trouxe um aspecto interessante. No Cerrado tem um fenômeno que acontece com o calor extremo e com os óleos voláteis que as plantas soltam, de haver uma queimada natural, não é ninguém que pôs fogo. Isso. E esse processo é necessário que aconteça para que nutrientes voltem para a terra, né? As cinzas decorrentes dessa queimada vão alimentar essa terra de nutrientes para que as plantas voltem e germinem. E também me lembrei do mito da fênix, eu não trouxe aqui. Gente, é muita coisa que tem para falar. Que as cinzas da fênix, diz o mito, que elas são um elixir da imortalidade. E aí teve lá um dos
imperadores do Egito que mandou buscar as cinzas da fênix porque ele queria se tornar imortal. E claro que os súditos lá não encontraram a fênix, trouxeram as cinzas de um outro pássaro lá, parecido com a fênix, e o imperador morreu em 2 anos assassinado. Mas essa ideia, né, de que essa cinza, ela também é um símbolo forte dessa imortalidade. Esse mito traz essa ideia da imortalidade, da continuidade, né, do ciclo. Então, ontem a gente falou da água, que é cíclica, mas o fogo também promove esse ciclo, né, de o que queima volta a ser carbono, volta para a terra e alimenta para que a vida siga acontecendo. Então, o quanto esse fogo é necessário também, a gente pode usá-lo. São 10:11, hoje é o dia que eu estou mais atrasada, mas a gente vai entrar, vou trazer para vocês a minha proposta de atividade, de botar a mão na massa. Oh, meu Deus, aqui. Então, a gente vai pegar a nossa lista de nutrição que a gente fez ontem, e aí, em frente de cada item, a gente vai escrever uma ação. Vamos ativar aqui a nossa força de ação, né? Trazer essa força de ação do fogo. Então, escrever na frente de cada item de nutrição uma ou mais ações que eu posso fazer para colocar isso em prática. Então, é trazer bem para essa coisa do movimento, da ação, da força de ação. E a minha sugestão é que isso fique num lugar visível, estratégico, para que a gente se lembre. Então, trabalhar com essa característica do fogo, que é da luminosidade, de trazer para a clareza, para a visão, aquilo que a gente quer enxergar, ou aquele lugar para onde a gente quer ir. É manter essa lanterninha acesa, né? Então, a minha sugestão é realize, mesmo que seja um pequenino passo, de pequenas ações, pequenas ações, a gente vai construindo. Então, é achar essa força de ação. E aí tem que medir, modular internamente. Se eu não posso dar um grande passo, eu dou um pequenininho, mas eu dou, né? Dar um passo. Começar com um passo, alguma pequena ação que eu possa fazer em direção a esse objetivo, né? Que é o germinar. Vamos colocar luz e calor nesse cultivo, determinar prazos e ações concretas que nos aproximam da realização, germinação das nossas sementes, potências ou talentos. Então, é essa coisa de combinar, de dar um prazo, né? Não deixa ao léu, porque senão a coisa vai ficando. É trazer para o movimento. E aí, outra sugestão, pensando lá nas crenças, né? Nas coisas que eu preciso, que eu identifico, que eu preciso mudar, transformar ou purificar para que eu consiga realizar essa ação. Então, o que está me impedindo e que eu gostaria de transformar? Eu gostaria de dar uma limpada. E aí, essa listinha a gente vai queimar. Seja numa vela, numa fogueira, na chama do fogão, providencia ali um recipiente para jogar o papel queimando. Mas eu gosto muito de fazer essa prática concreta, de queimar de verdade, porque isso faz com o nosso cérebro visualizando isso ativa alguma coisa ali dentro. Então, observa aí que coisas eu quero trazer, assim, que elementos meus da minha fênix eu tô querendo queimar, né? É tomar essa atitude fênix de se auto-incinerar, de fazer essa purificação e essa transmutação, que a fênix, ela ressurge das próprias cinzas. Então, é achar o que em mim já está cansado, envelhecido, e que eu estou querendo transmutar, e não necessariamente algo que eu não gosto, mas é algo que eu percebo que já está ali, que já deu, que precisa desse processo de incineração para se transformar.
e aí a gente pôr fogo mesmo, usar essa energia do fogo. Essa é a minha sugestão de atividade. Ô, Mari, eu fico muito aflita com lição de casa que eu não consigo fazer. Sempre foi assim. O né? que você sente? Sempre fui CDF nessa história. Sim. E para mim está se configurando como muita coisa para fazer até amanhã. Né? Isso aí não é até amanhã. Aqui a gente está num processo para vocês podem seguir, né? Mas, por exemplo, você pode pegar um item da sua lista de nutrição. Não, mas eu não consigo nem assim ter muito claro, muito presente essa lista de... Você conseguiu achar alguma nutrição para sua semente? Ainda não. Identificar? Não. Eu ainda não tive tempo. Tá bom. É que tempo hábil mesmo. Eu não vou ter tempo até amanhã, né? Você sabe que eu estou ocupadíssima ali, né? aqui. A minha mãe está numa missão de doula. Ela está numa missão de cuidado de uma semente que está germinando. A minha filha está se apresentando no seu primeiro solo de dança. Eu tenho uma filha bailarina, Marília, e que escolheu recentemente, ela deixou um emprego de onde vinha a renda principal dela para se dedicar integralmente à dança. E isso foi um ato de muita coragem e, ao mesmo tempo, de um impulso de dentro dela que ela permitiu vir à tona. E a semana passada ela está se apresentando num teatro, num espetáculo solo que ela produziu. E minha mãe está num apoio criativo desse espetáculo. Foi lindo isso também. Ela chamou a minha mãe para apoiá-la no processo criativo dela. E minha mãe está lá em São Paulo, nesse apoio mesmo, né? Então, entendo, tá intenso o processo. Estou cuidando de algo que germinou recentemente. Exatamente. Isso é um trabalho lindo também, é o nosso trabalho de jardineira. Então... Mas eu estou com uma velhinha acesa aqui atrás do celular, o tempo todo, olhando para essa chama, né? Sim. E eu vou tentar, sim, identificar os materiais para eu incinerar, né? Para eu queimar, transformar, né? Eu diria que eu te assistindo, essa história de você estar aí em São Paulo, sair aqui da sua casinha confortável, da sua zona de conforto, se meter em São Paulo, se movimentando, tem a ver com um projeto seu, criativo, e de sair desse lugar e colocar em prática algo. Eu posso dizer que eu assisti a minha mãe trazendo para a ação coisas lá de trás. Ela já foi atriz, já ganhou prêmio de atriz em teatro, e aí vê-la no teatro ali nesse lugar de apoio e de orientação e de pendurar coisa de cenário. Eu vendo aqui de fora, eu assisti algo muito bonito, assim, de ver uma chama se acendendo mesmo. Então, acho que estamos, mesmo que você tenha a sensação de que não está fazendo, estou assistindo, sim, uma chama se acendendo e algo aí que eu tenho certeza que não vai morrer aí, né? Vai seguir. E a Marília, ela trouxe isso para mim também. Ontem não, a semana passada, assisti-la estrear, se colocar ali, estava uma ansiedade generalizada, mais das pessoas em volta do que dela mesma. Foi muito fortalecedor para mim também, no sentido de falar, puxa, né? Eu estava ansiosa também de lançar esse programa e ver minha filha ali se apresentando, trazendo à tona algo muito de dentro dela, muito autêntico. Ela faz uma dança espontânea, uma dança de improviso, então muito bonito, assim, muito acendeu dentro de mim também. Muito lindo. E hoje essa energia de jovens, isso, né? É uma coisa que
né? Encandece a chama da gente. É muito isso está me fazendo muito bem. A energia, né? O fogo do jovem. Sim. Próximo. Faz muito bem. Pois é, e muito bonito esse ela. ato mesmo, da Marília chamar a avó. Isso hoje em dia não é algo comum, né? Essa conexão de jovens e velhos e essa troca mesmo de experiências e de saberes. É muito rico, muito bonito. E hoje eu estou indo para São Paulo, depois aqui da nossa aula. Eu ainda tenho um atendimento e vou me mandar para São Paulo, porque é o último dia hoje de apresentação. E eu quero estar lá prestigiando também, quero estar lá participando e me alimentando dessa chama. Ui! Mais alguém quer colocar aí alguma reflexão ou mesmo dúvida em relação à tarefa, ou se ficou alguma ansiedade, ou se fez sentido? Temos 2 minutinhos ainda. Mari, acho, Mariana, assim, tem tanta coisa, né? A gente movimenta aqui, vai longe. Mas uma fala da Lígia, lá do comecinho, né, me chamou a atenção, que foi essa coisa quando você perguntou o que estava repercutindo, né? E essa história que, assim, a maioria de nós já está, assim, na maturidade, creio eu, né? Não via o rostinho de todo mundo. Mas o quanto a gente já entrou, né, para se descobrir, e quanto a gente se descobriu e sabia que não tinha se descoberto, e o quanto a gente não consegue manter, né, essa motivação para o autoconhecimento, porque nada mais é do que isso, entendeu? Não tem, quando eu tinha 30 anos, 20, sei lá o quê, eu achava que eu ia entrar num lugar, né, e a mágica ia acontecer. E é óbvio que o tempo passa e a gente vê que essa mágica vai até o caixão, entendeu? Essa coisa da gente ter que se conhece, se conhece, se conhece. Chega num lugar, né? Quando a gente é jovem, acha que vai chegar num lugar. Não, que tem um lugar, que tem o paraíso, né? O paraíso está em outro lugar, né? Parece tão óbvio, mas a gente incorporar isso, né? E aí, assim, o que eu venho vendo é que é isso, várias coisas que a gente vai usando ferramentas, inclusive ferramentas para não só descobrir, mas para amenizar essa ansiedade de querer chegar no paraíso, entendeu? E aí, quando você fala do yoga, só queria... Eu pratico já yoga há um tempinho, né? E também eu tinha essa coisa mística, né? Que o yoga também ia resolver e que eu ia ficar zen o tempo todo. E foi muito legal descobrir que muito pelo contrário, entendeu? A única coisa me ajuda a equilibrar um pouquinho esses chakras, então as posturas têm essa coisa fisiológica mesmo, né? Eu passei pela menopausa, que acho que sem o yoga ia ser muito complicado, né? E então ele é um instrumento para mim hoje de equilíbrio de chakra, né? E a hora que eu quero ficar um pouco zen, eu medito, tá? Mas depois de 5 minutos já posso estar com raiva de novo. Só que a raiva não me destrói. Eu acho que esse que é o ponto, né? E é isso. Até o final, não tem jeito, entendeu? Então, isso já é... Você fala, ufa, que bom. Né? Não preciso chegar naquele paraíso. Não é aqui. É cultivar, é justamente o lugar que a gente está agora, que não é mais aquele paraíso, que tudo está fácil e que é só levantar a mão e pegar um cacho de uvas maravilhoso, é a gente entender esse cultivo mesmo. E é todo dia, é só por hoje, é um dia de cada vez, né? É a manutenção da chama, aquilo que eu trouxe lá no começo. O difícil é a manutenção. Tem uma brincadeira que eu faço com os meus filhos, eu não sei se vocês já assistiram um desenho animado que é o Procurando Nemo, que é um desenho de um peixinho, e tem a Dolly, que é uma peixinha azul, que tem algo como um Alzheimer, alguma coisa assim, ela não tem a memória recente, então ela pergunta muitas vezes a mesma coisa. E a Dolly tem um mantra que é continue a nadar, continue a nadar, para ela não se perder, né? Ela fica falando para ela mesma.
continue a nadar. E é uma brincadeira que eu tenho com os meus filhos quando ligam, né, reclamando da vida, ou, enfim, envolvidos nos dramas e nas histórias da vida. No fim das coisas, continue a nadar, continue a nadar. Essa coisa que a vida não para, né? Então, a gente é caminhando que a gente aprende a caminhar, é nadando que a gente aprende a nadar, é fazendo fogueira que a gente aprende a lidar com o fogo, às vezes se queimando. Então, é esse processo contínuo de cultivo, e é isso que me encanta, essa ideia do cultivo, de um jardim, que é algo que não termina, não tem aonde chegar, não tem um lugar a chegar, não tem tá pronto, porque quando tá pronto, morreu. Verô, obrigada, querida. Então, olha, 11h03, hoje eu atrasei. Então, é isso. Diga, Cissa. Não, você falou continue a nadar, e na água são as emoções, né, nossas. Sim, sim. Então, é não temer as emoções, entrar por elas, né? É isso. E seguir caminhando. Gosto muito desse mantra do só por hoje, né? É um dia de cada vez, é uma pequena ação. Então, hoje, em relação à lição, pensa numa pequena ação, mas faça uma ação, né? Se coloque em movimento, isso é importante. A gente estar em movimento, em direção ter uma intenção. Isso é a chaminha, é a brasa, né? A intenção é a brasa. Eu tenho uma intenção para me movimentar em direção a algum lugar. Isso já é muita coisa. E o resto a gente vai ajustando, vai achando os ajustes. É isso, gente. Muita gratidão por mais hoje. Estamos aí na nossa maratona. Amanhã a gente se encontra, eu estarei em São Paulo. E a gente se encontra para falar do elemento ar. Tá bom? Até amanhã, todas. Até amanhã. Beijo grande. Bom dia. Até amanhã a todos. Parabéns, Tatinha. Aproveite o seu dia. Com muito fogo de amor. Você está sem som, a gente não te escuta. Até amanhã. Obrigada, que eu já comecei aproveitando super bem. Que bom. Que esse quentinho siga aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijo para